Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós começamos aqui um minutinho antes, mas para dar as boas-vindas. Eu acho que deixei o YouTube ligado em algum lugar, porque ele está dando eco. Peraí. Acabei de falar para não fazer isso e fiz. Bom, são 6 horas e, sinceramente, eu não sei onde é que está esse retorno, porque não estou achando o YouTube aberto. Achei. Estava escondido. Bom, então sejam todos bem-vindos. Para quem não conhece a ABDEM, Associação Brasileira de Direito Associação Brasileira de Direito de Energia e Meio Ambiente. Quem não conhece, eu convido para nos acompanhar, para se associar. No site da ABDEM, que é abdem.org, tem lá uma página para pedir associação. Nós estamos no LinkedIn, no Instagram, que é abdem.oficial, no YouTube, que no evento de ontem nós atingimos os 1.000 inscritos, são todos convidados a se inscrever, acompanhar as inúmeras atividades da associação, que faz muitas coisas, como esse evento muito bacana. Ontem foi muito legal, tenho certeza que hoje também será muito, muito bacana. Ainda temos um outro evento esse ano, o ano não acabou, então teremos um outro evento de geração distribuída, que nós anunciamos hoje. Quem tiver dúvidas, comentários, fiquem à vontade para fazê-lo pelo chat. Então, já vi que o Celso, que participou ontem, já participou aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Celso. Então, façam os comentários ou dúvidas, questionamentos que vocês eventualmente tenham. Dentro do possível, eu tentarei ler aqui. O tempo é curto, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vocês têm, do que vocês ouvirão hoje. Bom, vamos então começar, e nós começaremos pela Ludmila Oliveira, que é gerente jurídica sênior da Ripple, e vai falar um pouquinho sobre estratégias de responsabilidade ambiental corporativa. Ludmila, prazer tê-la aqui, seja muito bem-vinda, e a palavra é sua. Prazer, boa noite, pessoal. Eu gostaria aqui de, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar com vocês hoje, nesse evento, com colegas tão qualificados, e com temas tão interessantes para poder dividir com a gente. E eu também não poderia deixar de parabenizar você, Sion e a ABDEM, pelo evento, que já está sendo um sucesso desde ontem. Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar do início ao fim e foi demais, realmente um time de altíssimo gabarito. Então, obrigado. Ludmila, se puder falar só um pouquinho mais alto, eu acho que, pelo menos para mim, está um pouco baixo o áudio. Tá bom, vou falar mais alto. Tá melhor? Então, assim, é muito gratificante ver assim, o seu comprometimento, em promover esse debate, gerar tanta oportunidade aí para a gente poder aprofundar aí o nosso conhecimento. Então, acho que seguindo aqui para as nossas formalidades de apresentação, eu trabalho há praticamente 20 anos em jurídico corporativo de empresa, sempre assumindo aí posição de gestão nas variadas áreas do direito, tanto no contencioso como do consultivo. Atualmente eu estou na Ripple como gerente sênior, atuando como business partner para 12 áreas da companhia, e dentre elas a área de IHS,
e por isso eu acho que o convite de eu estar aqui hoje para poder falar um pouquinho desse tema de estratégia de responsabilidade ambiental corporativa, né. Ele é um tema super amplo, eu vou tentar dividi-lo em 2 partes, uma que envolve um pouquinho a estratégia jurídica e outra que envolve a questão socioeconômica e ambiental. Como eu mencionei ontem, né, vários colegas abordaram assuntos que concluem bem o que eu tinha separado para trazer, então, eu tive que meio que readequar a minha fala para poder não ser repetitiva em temas que já foram trazidos, e em algum momento aqui eu vou referenciá-los aqui nas minhas explanações para poder não deixar os créditos, para mim, né. Então, começando, eu queria começar falando pela fala da Erica Scaffa ontem, né, minha colega aí de trabalho já há alguns anos, antes mesmo da Ripple, em que ela abordou esse histórico do ESG, né, e todo esse viés financeiro como uma das bases dessa estratégia corporativa de sustentabilidade, né, em que os investidores de longo prazo estão sempre em busca de negócios sustentáveis. Então ela trouxe todo aquele background, quem não teve oportunidade de assistir ontem, depois entra lá no YouTube e assiste a fala dela, ela deu uma aula sobre o histórico de ESG, e realmente quando eu falo sobre estratégia, eu não posso deixar de falar sobre esse viés financeiro, né. Então, quando isso tudo começou, as empresas elas começaram uma grande corrida para tentar abraçar de fato essas questões sociais e ambientais que, enfim, não há mais dúvidas de que essas questões ambientais refletem automaticamente nessa geração de lucros e no crescimento dos negócios, né. Mas, eh, o que eu tenho visto nesses últimos anos é que para se atingir, né, esse patamar de estar no topo, não basta a gente se ater apenas para essas práticas que contemplam as atividades internas inerentes ao business, né, como o investimento de logística reversa, a implementação de medidas para a gestão de energia, emissões, gases, saúde e segurança ocupacional, reuso de água, né. Acho que as empresas estão conseguindo enxergar que é preciso ir um pouco mais além, a gente precisa estar cada vez mais atento à comunidade, às necessidades do chefe, e aí quando eu falo as necessidades do chefe, o chefe é o consumidor, ele é o centro de tudo, né, e também dos parceiros comerciais da companhia, né. Então a estratégia de responsabilidade ambiental empresarial, ela tem sido muito elaborada a partir das contribuições recebidas dos fornecedores, dos colaboradores, né, dos clientes, e toda essa captura de informações através de pesquisa, brainstorm, né, o contato direto, o conhecimento do consumidor, né, esse consumer journey que a gente tem ouvido tanto, nas empresas de bem de consumo, buscar ter esse entendimento, é esse brainstorming através desses canais, dessas informações que a gente captura, que se tornam, assim, o grande guia daquilo que visa melhorar a relação entre as pessoas, o meio ambiente e a qualidade de vida da comunidade. Eu acho que esse é o grande diferencial que faz com que a empresa seja assertiva na sua estratégia, de sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Então, assim, a gente está na era da inovação tecnológica, né, os investimentos para materializar as expectativas das nossas partes interessadas, dos nossos negócios, drivear essas decisões estratégicas dos assuntos de ESG, eles também estão tomando aí novos rumos, né. Então, um exemplo clássico que a gente também tem conseguido enxergar cada vez mais nos últimos anos, é essa transição para a economia circular, né, que é aplicável quando a empresa ela passa a gerar valor com o seu próprio resíduo, né, ela vai até o fim da vida aí do seu produto, utilizando em algumas oportunidades até a logística reversa para poder agregar nesse produto e na cadeia. Então,
Você contrata uma empresa que vai fazer a sua logística reversa, mas ela pega o teu resíduo, ela doa para uma instituição de caridade, essa instituição de caridade transforma esse resíduo no artesanato, né, e no final ele vende. Então, isso gera toda essa cadeia de valor a partir de um resíduo. Então, são as transformações que a gente tem conseguido acompanhar. E uma outra estratégia de fato, assim, eu acho que esse ano, principalmente, foi onde eu consegui enxergar uma estratégia super disruptiva e que eu adoro acompanhar, é dessas empresas que vêm trabalhando junto com o time de marketing para poder divulgar as suas ações aí de sustentabilidade, né? Então, a estratégia que visa evidenciar para o chefe, que é o consumidor, a implementação daquelas ações que ele busca enxergar quando ele adquire sua marca, né. Então, a ação de sustentabilidade que diretamente melhora a reputação da marca, o valor da marca do mercado, né. Eu sou uma grande atuante, assim, do LinkedIn, estou sempre acompanhando as notícias e matérias trazidas aí pelos colegas de outras empresas, e eu estava lendo ontem uma matéria que eu achei que fazia super sentido trazer aqui, até para poder exemplificar aqui a minha fala. Eu vou estar fazendo uma propaganda, mas eu acho que ele exemplifica bem essa estratégia corporativa ambiental também. Então, não sei se vocês já imaginaram se a produção de uma cerveja fosse feita utilizando energia 100% solar, né, que é totalmente renovável. E ontem eu vi essa propaganda, né, que a Sol ela está fazendo isso a partir do mês de dezembro. Então, a marca que convida o público a se conectar com a energia positiva do sol, ela também conectou as suas linhas de produção numa operação totalmente sustentável. Então, entrando nessa estratégia, né, nesse engajamento junto com a equipe de marketing, né. Então, eu acho que redefinir esse papel, o propósito das organizações na sociedade, ele passou a ser uma pauta constante das grandes empresas, né, em reuniões de diretoria mensal, reunião de resultado e uma agenda também agora para o time de marketing que consegue ver, a associação das 2 áreas como uma grande proposta de valor, né. E aí quando a gente entra, né, aí onde que está a estratégia jurídica nessa estratégia de responsabilidade, né, ambiental corporativa? Eu acho que quando a gente fala de engajamento, de relacionamento com stakeholders, né, com os órgãos governamentais, judiciário, Ministério Público, acho que o conhecimento do todo, né, quem está dentro do jurídico corporativo, e conhece bem o negócio, faz a diferença nas interações, né. Eu já atuo há mais de 7 anos como business partner das áreas de negócio da companhia, e o que eu mais aprendi nesse período é que quanto mais perto, familiarizada a gente está da estratégia de empresa, mais proposta de valor a gente consegue agregar, né, para uma possível interação que a gente venha, eventualmente enfrentar numa negociação de proposta alternativa de solução de conflito com o Ministério Público, aí, por exemplo, né. Então, ontem a Ana Rita, quando ela falou sobre práticas de ESG que podem ser adotadas por empresa, ela trouxe muito bem essa importância do assunto sustentabilidade, fazendo parte aí da cultura da empresa, né. O Bruno Ludmila, vou Oliveira. pedir só para você tentar concluir, por gentileza. Vou concluir Obrigado. agora. Eu ia concluir falando até do finalzinho aqui do Bruno Oliveira, que reforçou bastante também esse ponto, trazendo esses exemplos concretos, né, que essa atuação de trabalhos multidisciplinares aí trazem esse compartilhamento, esse conhecimento da empresa. Então, indo para a conclusão, acho que é isso, né, o grande questionamento que a gente traz para essa reflexão é quais são as grandes tendências de sustentabilidade que vai nortear esse mundo empresarial pós-Covid, né, que a sociedade está esperando cada vez mais que as empresas assumam essa responsabilidade de ser esse agente de transformação em benefício aí do coletivo. Desculpa ter me estendido um pouquinho aqui na minha fala, Não, eu mas peço, como você já tinha alertado, né, eu estou advogado gosta de acostumado, falar. assim, né, nos eventos eu começo e termino pedindo desculpas, porque eu sei que é um absurdo dar tão pouco tempo para vocês,
mas são os eventos da pandemia, né? Então, muito obrigado, acho que ótimo, e na linha também do que foi dito ontem, né, de que cada vez mais as empresas são demandadas, exigidas para ir muito além daquilo que é só sua responsabilidade. Muito bom, obrigado, viu, Ludmila? Bom, vou passar para o Rafael Cohen, que eu descobri outro dia que nós estudamos no mesmo colégio, mas, é claro, em épocas completamente diferentes, né? Porque ele é bem mais novo do que eu. Algumas semanas de diferença só. Sim, exatamente. O Rafa é membro da DEM, é gerente jurídico da Santo Antônio Energia. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua, Rafa. Ale, muito obrigado pelo convite, muito legal poder participar desse evento com tanta gente bacana, tanta gente que faz a diferença no dia a dia, e vai ser fácil para mim ficar no tempo, porque a Ludmila já falou boa parte do que eu tinha para falar, que era como o mercado pode trazer incentivos para o meio ambiente. Hoje, bom, eu compartilhando um pouco de mim para vocês e para todos que estão aqui nos assistindo, eu estou na Santo Antônio Energia, eu sou responsável aqui por uma boa parte do jurídico e eu participei ativamente, diretamente do licenciamento da usina. Santo Antônio, para quem não conhece, muito rapidinho, foi a primeira grande hidrelétrica a ser licenciada no Amazonas, na verdade na Amazônia Legal, ela fica em Rondônia, agora depois dos anos 2000 já com um licenciamento muito mais robusto do IBAMA. E aí, a partir dessa experiência, eu queria trazer para vocês como que o setor corporativo ele pode trazer inovações para a questão ambiental. E se a gente for pensar na problemática de meio ambiente, não muitos anos atrás, estou falando coisa de 100 anos atrás, era uma problemática estritamente extrativista. A gente tinha ali Código Florestal, Código Minerário, Código de Águas e de Água Subterrânea, que era basicamente a regulação extrativista desses recursos, né? A preocupação com preservação ambiental surge ali na década de 70, com a Conferência de Estocolmo e tudo que a gente já conhece. E, um pouco depois, no fim dos anos 80, a Constituição traz ali o meio ambiente, a preservação do meio ambiente como uma vertente do desenvolvimento nacional. Bom, como a gente traduz isso para a vida corporativa? A Ludmila já falou, e falou muito bem, de como o mercado e o grande mercado traz para a maior parte das empresas essas exigências. É porque você vai trazer um diferencial competitivo para o seu consumidor, é porque você vai trazer um diferencial do seu produto, e aí os exemplos que ela trouxe, eu vou comentar um exemplo aqui, só porque ele causou alvoroço recentemente, da Apple resolver não mais vender os telefones com carregador, a Samsung está indo atrás. Puxa, isso tem uma vertente de sustentabilidade? Com certeza. Tem uma vertente de redução de custos? Com muita certeza também. Então, você tem os dois lados. Você tem o mercado que te demanda e você tem a própria responsabilidade social inerente das companhias. E isso, em alguma medida, vem de uma evolução, de muitos anos de evolução do pensamento coletivo que a gente tem como sociedade e do pensamento corporativo principalmente, para criar essa preocupação. Essa preocupação não foi criada do nada, essa preocupação foi criada porque ela começou com regras pesadíssimas de comando e controle. Essas regras de comando e controle começaram, em movimentos de gerações, a trazer essa preocupação para o indivíduo, para a pessoa individual, e mais recentemente elas estão refletidas no mercado. Só para dar um exemplo dessas regras de comando e controle, como elas são discutidas até hoje, coisa de 2 meses atrás saiu a Lei Nova de Segurança de Barragens, que aumentou as infrações por inadimplemento de obrigações ambientais, por infrações que você venha cometer, para R$1 bilhão. R$1 bilhão é mais do que muita companhia vai faturar na sua história. Se a gente for pensar que o Brasil é feito basicamente de empresas médias e as grandes são sempre consolidadas. Mas como a gente traz isso para a cultura corporativa do dia a dia? Como a gente traz uma eficácia além das exigências do mercado? O governo não tem um papel fundamental nisso? Ele não tem de desenvolver uma política de incentivos, de dificultar acesso a crédito, por exemplo, para quem não cumpre critérios ambientais, incentivar para quem cumpre? E aí, falando especificamente de negócios de governo, eu vou entrar aqui na parte de infraestrutura, de concessões, porque as concessões elas vêm sendo usadas, talvez possam ser aprimoradas, mas elas vêm sendo usadas como vetores para você ter um desenvolvimento sustentável. Como isso? E é uma prática comum a gente vê, por vezes você tem uma condicionante de um licenciamento ambiental, e aí eu posso falar da parte de infraestrutura licenciada pelo IBAMA, que eu conheço mais de perto,
que tem uma compensação social ali para incentivar o desenvolvimento local, tem um parâmetro de qualidade mais agressivo, e isso vem muito junto e muito próximo do que os bancos nacionais e internacionais estão exigindo por força do IFC, dos princípios do Equador, que a maior parte dos bancos são signatários hoje. O Banco do Brasil, Banco Público, também é signatário, mostra uma preocupação e vem exigindo cada vez mais padrões de qualidade mais elevados dos empreendimentos. No dia a dia empresarial, isso se reflete em duas vertentes. A primeira vertente ainda é a de comando e controle, que é você instituir um sistema de gestão e de qualidade de meio ambiente. Geralmente as empresas fazem isso com base na ISO 14000. É super importante para você acompanhar o que está acontecendo na sua planta e o que está acontecendo na planta dos seus fornecedores. Quer dizer, a sustentabilidade ela não está só na sua casa, ela começa na sua casa, ela termina no teu fornecedor. Você tem que tomar conta de toda essa linha para poder se dizer sustentável. E, ao mesmo tempo, ela vem, como a Ludmila já falou, e isso facilita bastante meu discurso, do player externo. Então, hoje, cada vez mais, o investidor está preocupado, o teu cliente está preocupado com a tua sustentabilidade. É só ver, por exemplo, o reflexo em valor das ações de qualquer empresa que tenha tido um acidente ambiental relevante nos últimos tempos. Eles caem 20%, 30% no acidente. Eventualmente, se a empresa é sólida, ela recupera. Mas, no fundo, mostra a preocupação que todo mundo tem. O grande ponto de tudo isso e da importância de se respeitar o meio ambiente como um ativo estratégico da empresa é porque, no fundo, a gente quer participar desses webinars, a gente quer estar envolvido em tecnologia, a gente só consegue isso se a gente tiver desenvolvimento sustentável. Porque os principais setores envolvidos, e aí eu vou falar, por exemplo, mineração, geração de energia, extração de petróleo, eles são setores de alto impacto, e eles são setores que você precisa dimensionar para trabalhar. Você tem que fazer isso de uma forma respeitável, porque como é que a gente já está falando hoje, por exemplo, se não fosse toda essa tecnologia, todo esse impacto que tem que ser feito de forma sustentável. E aí, a grande pecha para o futuro, talvez, e aqui eu já encaminho para terminar o que eu tenho a compartilhar com vocês, é que a grande preocupação é a gente conversar todo mundo com transparência, tanto do lado do empreendedor, quanto do lado do fiscalizador, quanto do lado do cliente externo, porque, de verdade, ninguém quer morar num deserto desmatado. A gente quer morar bem, a gente quer ter uma vida saudável e a gente precisa de tratar bem o meio ambiente, tanto no nosso dia a dia, quanto no ambiente corporativo, para que isso tenha uma continuidade, para que a gente possa se perpetuar, tanto como pessoa, quanto como negócio. Bom, obrigado, Rafa. Não posso deixar de comentar, você falou sobre a multa lá, que pode chegar a 1 bilhão lá no artigo 17, que foi introduzido na Política Nacional de Segurança de Barragem, porque a gente tem várias paixões nessa vida, né? A multa é uma delas, como se a gente fosse resolver o problema do mundo com as multas, como se as multas fossem usadas para reparar danos, né? Então, há uma confusão aí tremenda disso. A gente tem que usar recurso para reparar dano. Multa tem caráter educativo, inibidor, mas não confiscatório, não de viabilizar a atividade econômica, né? Então, isso é para inglês ver. A gente coloca aí para dizer, que bacana, né? Assim, enfim. A grande verdade é que o tempo curto faria vários comentários. Né? Oi, desculpa. O problema é cultural, na verdade, né? É desenvolver uma cultura de sustentabilidade. Mas é que a gente dá recados, né? Assim, a questão do valor da multa, vamos criminalizar mais condutas, porque a gente tem que resolver através daquilo que seria a última ratio, a prima ratio, né? Já que a gente pode matar as pessoas, então vamos encarcerar a população toda, porque a gente sacia a nossa sede social de vingança, né? Esse é o processo coletivo. Mas isso é para uma outra live. Não, mas obrigado, Rafa, valeu. Ótimo, agora nós vamos para a minha querida Vanessa, que é coordenadora de meio ambiente da Peram Bioenergia. Eu falo com essa moça aí toda semana, acho que é a primeira vez que a gente participa de um evento juntos, então é um prazer, Vanessa, seja muito bem-vinda e a palavra é sua. E o tema da Vanessa, ela vai falar um pouquinho sobre a consolidação da cultura ambiental no ambiente corporativo, certo?
Certinho, Sion. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui está chovendo muito. Sion, para mim é um prazer estar participando desse evento. Muito obrigada pelo convite. Cumprimento também os colegas, né, que estão aí comigo. E queria cumprimentar também a todos que estão online pelo YouTube, né, no canal da Bidem. E para mim é um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho, né? 5 minutos é um desafio, né, Sion? Falar um pouquinho da consolidação da cultura ambiental nas organizações, né? A gente trabalha com isso aí nos últimos anos, com a parte de gestão ambiental e coordenação ambiental. Então, a gente consegue ver essa diferença. Saúde e segurança, normalmente, a gente tem isso mais consolidado, isso é um valor para as empresas, isso está na visão, está na missão, né? Está na estratégia do business. Mas a gente tem sentido essa necessidade de que meio ambiente seja consolidado também, da mesma forma que saúde e segurança é nas organizações, na maioria das organizações, né? E para a gente conseguir melhorar esses estágios da consolidação da cultura ambiental, para a gente ter essa mudança de mindset, a gente precisa tratar de alguns pontos, né? Acho que o primeiro ponto é conseguir inserir a questão ambiental na estratégia do negócio, né? Então, desde a liderança, desde a diretoria até o chão de fábrica, né? Todos precisam entender essa importância das questões ambientais atreladas ao negócio, né? Hoje, não adianta, o custo fixo tá bom, TCOE tá ótimo, mas se a gente não perde a licença ambiental, como é que as empresas vão operar? Então, em todos os níveis hierárquicos, isso precisa estar muito claro, né? Dessa importância de alinhar o negócio às questões ambientais, colocar isso como estratégia. Acho que o outro ponto é a questão do engajamento, né, dos empregados. Então, qual que é a estratégia? Né? A gente costuma comunicar bem, fazer um marketing legal, mas será que a gente está fazendo isso dentro de casa? Será que a gente está fazendo o dever de casa com os nossos empregados, né, com os nossos colaboradores? Então, a gente precisa garantir que essa comunicação ela seja eficaz e efetiva para dentro, para que a gente tenha multiplicadores, né, pessoas que vão defender o negócio, que acreditam nas boas práticas, porque falar, né, que a gente é verde, usar esse discurso é muito fácil, né, mas a gente precisa realmente demonstrar com as ações, e isso a gente precisa desses colaboradores engajados e acreditando nessa questão desse discurso, né, dessas ações da empresa. Eu acho que o outro ponto também, a gente precisa sair, se a gente fazer um paralelo com a questão da segurança, nós precisamos sair daquela questão, quando a gente faz um paralelo com a pirâmide de Frankfurt, né, que tem lá os níveis do comportamento das pessoas. Ele faz segurança porque ele é dependente, supervisionado. Se a gente fazer um paralelo com essa questão, trazendo um pouquinho para a área ambiental, nós precisamos sair dessa questão de dependente. Eu faço para atender legislação, a gente faz para cumprir certificação. Não, nós precisamos pensar além, né? Por isso a importância dessa questão da consolidação da parte ambiental, né, dessa questão ambiental atrelada à estratégia do negócio. Ontem eu participei do evento também, teve um colega que trouxe muito essa questão de como nós somos áreas transversais, né, saúde, segurança, meio ambiente, trazer as demais áreas, né? Suprimentos tem a ver? Sim, tem, gente. Nós precisamos envolver todas as áreas aí, que estão aí aliadas à parte ambiental, para que isso realmente esteja consolidado também na estrutura organizacional, né? E aí depois a gente precisa o quê? Envolver os nossos stakeholders, né? Mas num processo participativo, para que eles possam participar, né, dessa construção ambiental, para que isso realmente esteja consolidado, que os nossos stakeholders saibam quais que são as ações da empresa, né, qual que é a participação da empresa ali na sociedade, né, no município que a empresa está inserido. Então, a gente não pode esquecer desses atores que são fundamentais para o sucesso ambiental de qualquer organização. Outro ponto que é extremamente importante, agir com transparência. Nós sabemos aí, ontem teve também aquela abordagem sobre o gerenciamento de risco, né? Nós que trabalhamos aí com a área ambiental, e a gente conversa sobre isso sempre, né, Sion? Essa questão do gerenciamento de risco
Existe, lógico, todos nós trabalhamos com gerenciamento de risco ambiental, mas isso precisa ser tratado com muita transparência. Eu acho que isso reforça o compromisso da empresa e ajuda na consolidação das práticas ambientais de qualquer empreendimento. Então, o primeiro passo é realmente ter essa comunicação eficiente interno. A gente faz muito bem o dever de casa externo, divulga, vai para a rede social, mas internamente os nossos colaboradores não podem ter dúvida do papel da empresa na sociedade, tanto no papel social quanto no papel ambiental, né? Depois, comunicar para os nossos stakeholders, né? Ter eles próximos num plano participativo e garantir que toda a estrutura hierárquica da empresa entenda que a questão ambiental ela é um valor decisivo, né, um item decisivo para a gestão e para o sucesso das organizações. Então, eu acho que esses seriam os pontos aí para esse avanço na consolidação da cultura ambiental, assim como saúde e segurança, a gente tem percebido que já é um valor. Ok? Muito bom, Vanessa. Obrigado por respeitar esse tempo curtíssimo. Toda vez que eu falo, eu me sinto sem graça. Eu fico sem graça. Mas muito obrigado. E eu acho que você falou de alguns pontos muito interessantes. E o primeiro é de que, de um modo geral, eu acho que as empresas têm uma dificuldade de se comunicar em relação à questão ambiental, né? Sim. Por vários motivos. Seja porque eu estou falando demais, eu vou chamar a atenção para um assunto, ou eu estou sendo transparente demais, aí vai chamar atenção para isso ou para aquilo. Mas internamente também a gente faz isso mal, né? Acho que é um aprendizado, tem que ter essa humildade para crescer, porque todos, como você falou muito bem, são esses agentes de relacionamento. Não é só, aconteceu um problema, fala com o pessoal do meio ambiente, fala com o pessoal de relação institucional, né? E chama o jurídico, mas todos, e especialmente em grandes empreendimentos que estão no meio da comunidade, eles fazem esse relacionamento, eles são a empresa, né? Então, se eles não tiverem consciência de quais são os seus papéis e como é que a empresa quer se comunicar, isso nunca vai acontecer de forma adequada, né? Exatamente. Muito bom, excelente. Antes de passar para o próximo, só fazer alguns comentários aqui do chat. Então, obrigado pelos comentários. Já me perguntaram, já respondi aqui, mas sempre pergunta, eu vou comentar de novo. Os certificados são emitidos pelo Simpla para quem se inscreveu pela plataforma. Leonardo Freire mandou Dali, Rafa. Oi, Léo, seja bem-vindo. Jariston, tudo bem, meu caro? Ele está falando assim, se as multas fossem efetivamente pagas, ok, mas não são. Mas esse é um problema, não é do valor da multa. A gente pode, se o problema não pagar, você vai aumentar a multa e não vai resolver problema nenhum. Então, a gente tem que tratar o problema do pagamento da multa, que não está no valor. Se a gente quer um valor, é para que elas sejam pagas, né? Mas esse problema é outro. O Pedro Freitas, parabéns pelo evento. Alexandre Sion, obrigado. Muito interessante esse debate, obrigado a todos. Grande desafio esse de colocar na alta gestão a cultura ambiental e segurança ocupacional. Sucesso, Vanessa, já estou para você. Mudar a cultura em grandes corporações é necessário, total suporte da alta direção, é verdade. Muito obrigado pelos comentários. Vamos passar para a Mariana Oliveira, que é analista sênior de GHS da América Latina da Whirlpool, e vai falar de um assunto que eu acho que tem afinidade com o que a gente falou, que é a importância de ouvir outras práticas, né, do benchmarking interno e externo, e como traduzir isso em resultados. Mari, prazer tê-la aqui nesse evento, é outra com quem a gente conversa bastante, mas é a primeira vez que a gente participa de um evento juntos. Seja bem-vindo. Legal, obrigada, Sion. Primeiro, boa noite a todos, boa noite aos colegas aqui, boa noite também a todo mundo que está nos ouvindo. Sion, obrigada mais uma vez pela oportunidade, é a primeira vez, espero que tenham próximas. E aí o Sion introduziu, né, iniciou o tema, mas eu gostaria de iniciar com uma frase muito famosa de Isaac Newton, que diz que se eu cheguei até aqui é porque eu me apoiei no ombro de gigantes.
Eu tenho certeza que para todo mundo que está aqui o benchmarking não é algo novo, né? Nem com certeza também para todo mundo que está nos ouvindo, mas eu tenho certeza que todo mundo tem a oportunidade de explorar mais essa ferramenta, né? E quem não quer crescer, quem não quer melhorar, quem não quer ser mais eficiente. E aí eu vou falar um pouquinho de como que a gente tem usado essa ferramenta dentro da Whirlpool, né? O Sion introduziu, eu trabalho na Whirlpool junto com a Ludmilla e com a Érica, mas na área de EHS. E vale ressaltar aqui que eu vou falar sobre benchmarking cooperativo, né? Diferente de benchmarking competitivo. Está falando de compartilhamento voluntário, de abertura voluntária de informações, né, entre empresas que têm processos ou práticas similares, ou mesmo entre áreas ou diferentes unidades de uma organização, que nesse caso é o benchmarking interno. E quanto ao benchmarking interno, eu vou até dar mais ênfase nele, porque eu acho que ele é a forma mais simples de se fazer benchmarking, mas, e talvez por ser a mais simples, é a mais subestimada, né? Eu acho que o ser humano tem tendência a subestimar o que é simples. E dentro da Whirlpool, a gente tem algumas práticas, então, para trabalhar isso, né? Para evitar cair nesse erro, para fazer o benchmarking interno, que agora, né, trabalhando no corporativo, eu vim da fábrica, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar na unidade e agora consigo, no corporativo, fazer esse link. Então, a gente tem trabalhado com duas ferramentas. Uma é a utilização dos COIs, que são os Centros de Expertise, Centro de Experiência Técnica de Temas, e o outro é o grupo de cross-project, de projetos transversais. E eu vou explicar um pouquinho. Os COIs nada mais são do que pessoas que são nomeadas especialistas de temas específicos. Essas pessoas normalmente são das unidades, não são pessoas do time corporativo. E em meio ambiente é muito comum a gente dividir por aspecto, né? Então, eu tenho um especialista técnico, um COI de água, um COI de resíduos, um COI de produtos químicos e por aí vai. E essa abordagem, acho que ela traz diversos benefícios. Uma delas é dar visibilidade para essas pessoas, com mais oportunidades dentro da empresa. A outra é a gente conseguir formar esses especialistas, né? Em vez de você ter todo mundo generalista, estudando um pouquinho de todo mundo, você consegue ter algumas pessoas se especializando mais em alguns temas. E a gente tem também uma grande economia de esforços. Então, acontece muito de, às vezes, uma nova demanda que surge, é uma demanda que é para todas as unidades. Então, em vez de eu ter todo mundo quebrando cabeça ao mesmo tempo, tentando decifrar como faz, eu consigo ter o meu COI, né, entendendo, vendo qual que é o caminho das pedras, para depois passar isso para as demais pessoas. Né? E aí isso remete a uma frase que eu também acho que é muito válida, que as pessoas inteligentes, elas aprendem com os seus próprios erros e os sábios aprendem com os erros dos outros, né? Então, essa é uma forma que a gente tem na organização de usar sabiamente essa técnica. Em relação aos cross-projects, que foi a segunda prática que eu comentei, são grupos dos líderes técnicos de temas em todas as unidades. Então, vou dar um exemplo também por aspecto, né? Eu tenho os grupos de energia elétrica, os grupos de água, os grupos de produtos químicos. Essas pessoas, a gente se reúnem com uma determinada frequência para discutir projetos, expansão de projetos para as fábricas. Então, a gente tem um arquivo compartilhado em que todo mundo coloca o que está sendo executado nas suas unidades e o espaço da reunião para a gente discutir, para levantar dúvida e aí para compartilhar conhecimento e ver o que a gente tem possibilidade de expansão. E aí, nessa mesma linha, tem uma outra ferramenta que a gente utiliza muito dentro da companhia também, que chama Best Practice Information, né, que é o BP-Info. O informativo de melhor prática. Ele serve não só para projetos, grandes projetos, mas qualquer melhoria que a gente tenha dentro da empresa que vale a pena ser registrada, ela é registrada na forma de um one-page, isso vai para um banco corporativo e pode ser consultado por tema também, mesmo que seja daqui a 5 anos, quando todo o time já tiver trocado. Então, para garantir que esse conhecimento fique dentro da organização e que ele também se expanda. Esses são 2 exemplos, tem outros, né, mas para respeitar o tempo, eu vou me limitar a falar sobre esses 2. E aí, em relação ao benchmarking externo, eu acho que a gente utiliza muito nas empresas a abordagem, né, de fazer visitas, de receber visita, mas tem outras formas de a gente fazer benchmarking externo. Uma delas que a gente utiliza muito é a participação em prêmios. E na área ambiental, acho que pela relevância e pela importância do tema, felizmente, a gente tem muitos prêmios disponíveis, e eu acho que a própria inscrição, né, só pelo fato de você concorrer e querer melhorar e buscar o reconhecimento, isso já te incentiva a melhorar, mas também tem outras formas, né, que aí a participação em prêmios, você tem acesso aos cases de outras empresas,
Isso também gera, normalmente, a participação em fóruns que vão se desdobrar aí dessas premiações. E aí eu faço um link com a segunda forma de benchmarking externo, que eu acho que é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje, né, que é a participação em fóruns e eventos. É algo que a gente incentiva muito, né, dentro da empresa, estar presente em associações de indústrias e outros comitês e grupos que reúnam essa expertise, né, do tema ambiental. E aí vale comentar que eu acho que não só quando a gente ouve, né, quando ouve a gente aprende muito, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui, e eu falo por mim, quando a gente vai falar, isso também é uma forma de a gente melhorar, né, porque isso nos tira da zona do conforto e eu acho que ajuda a buscar outras oportunidades. O tempo é muito curto, então eu já vou caminhando para o encerramento. Acho que eu não preciso, ninguém aqui precisa ser relembrado do quão competitivo quão competitiva é a sociedade que a gente está hoje, mas vale lembrar que a gente não vai conseguir ir mais longe, que a gente não consegue ir mais longe se a gente não tiver alinhado às melhores práticas do mercado. Eu acho que o benchmarking, ele serve para isso, ele nos desafia a empresa a buscar ser uma versão melhor, né, de si mesmo todos os dias, e não só copiando, né, obviamente, o processo das outras empresas, mas adequando ele para o nosso processo, para que a gente consiga utilizar isso como uma plataforma para melhorar a nossa performance, a nossa competitividade. E aqui eu encerro o meu speech, espero dentro dos 5 minutos, e aí eu volto para o meu lugar de escuta aqui para voltar a aprender com os meus colegas. Muito bom, muito obrigado, Marta. Eu acho que isso é bacana, porque pelo que eu vejo, de fato, vocês têm isso de forma estabelecida, né? Tem um negócio formal, então um programa de conhecer outras práticas, né? Acho que isso é muito bacana. A gente vive dizendo, não vamos reinventar a roda, né? Alguém já fez isso, vamos avaliar, mas uma coisa é ter ideias e a outra é você perseguir isso de uma forma estruturada, né? Acho que isso é muito bacana. Exatamente. Muito legal. Eu dei os parabéns porque eu pensei que você ia falar dos prêmios, né? Vocês, toda hora com vários prêmios, estão de parabéns. Obrigada, senhor. Bom, Raquel, tartaruga hoje vai atrapalhar ou não? Ontem eu falei da tartaruga, você perdeu. A Nanda Medeiros, queridíssima, falou assim, não fale mal dos animais, porque eu falei da tartaruga, quando você caiu, eu falei, acho que o problema foi a tartaruga. Aí ela escreveu lá, não fale mal dos animais. Eu falei assim, não falei mal nenhum dos animais, eu só fiz uma brincadeira. Então eu falei, cuidado com o bullying virtual. Também que é uma querida, né? Mas, Raquel, vou te apresentar e vou te dar a palavra. Então, a Raquel é diretora de programas socioeconômicos e ambientais da Fundação Renova, também alguém que eu conheço há algum tempo, tenho o privilégio de fazer vários trabalhos juntos, vai falar sobre riscos ambientais, reparação de acidentes. Eu não posso dizer que é a primeira vez, porque a gente já participou de vários eventos, para minha alegria e honra, como é também tê-la aqui de novo. Aqui a palavra é sua. Oi, Sion, muito obrigada. Gente, espero que hoje eu consiga falar, porque ontem, na hora que ele me chamou, a internet acabou, a luz da minha casa acabou, eu tentei entrar pelo celular e não consegui. Sou Raquel Starling, sou geógrafa de formação, mas já estou aí no mundo da sustentabilidade, do licenciamento ambiental há 20 anos. Eu trabalhei na FEAM, né, aqui em Minas Gerais, depois eu trabalhei em várias consultorias ambientais, com licenciamento ambiental, tive a oportunidade de vários empreendimentos de grande relevância para o Brasil, participei do licenciamento do Etapa 2 do Pré-Sal, participei de GIRAL, das linhas de transmissão Tucuruí, Macapá, Manaus, então, de grandes empreendimentos no país. Depois tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de geração de energia renovável e assumi, ano passado, uma posição na Fundação Renova, que é algo extremamente desafiador e diferente. É muito difícil fazer benchmarking num lugar onde você não tem precedentes. É extremamente desafiador, porque o que a gente vê, né, são dentro do licenciamento, por muito tempo se investe bastante em avaliações de impactos e avaliações de risco.
E quando um desastre, um acidente dessa se concretiza, se bota à prova todos os estudos ambientais, as propostas, os riscos, será que eles foram realmente dimensionados de forma adequada, foram avaliados de forma adequada? As instituições estão prontas e aptas a executar as ações de forma rápida? A gente tem os baselines necessários para que se consiga dimensionar as ações, as medidas. Aí a gente vê que hoje esse é um grande desafio, né? Ver que a prática, a teoria da avaliação de impacto e avaliação de risco e sua efetivação na reparação, a gente ainda tem aí um gap. A gente tem uma legislação extremamente rigorosa que nos subsidia de direcionamentos, mas ainda temos um caminho a percorrer. A gente encontra todos os dias muitos desafios para se ter o que é a reparação, né? Especialmente quando pensado no dimensionamento e na hierarquização de quais são aquelas ações realmente efetivas. E aí a gente esbarra num outro problema muito complexo, que é a governança, né? Quando algo como esse acontece, quem são as pessoas, quem são os stakeholders envolvidos? Todos querem participar. Você tem visões e dimensionamentos, né, de diferentes, de várias montas. Então, esse é um desafio extremamente importante para nós como cidadãos, pensarmos, né, na atuação de todos os aspectos que envolvem tanto a sustentabilidade quanto o meio ambiente, né? Os aspectos jurídicos, os aspectos de relacionamento com os stakeholders diversos, tanto os entes públicos como as próprias pessoas que não estavam organizadas, né? Os atingidos, as pessoas que foram impactadas pelo desastre, elas não tinham necessariamente uma organização social que as representasse. Elas são diversas também, né? Você não tem uma homogeneidade de pessoas. E aí, também, como colocar isso dentro de uma governança participativa, né? Eu vejo a experiência da Fundação Renova, e acho que, em parte, a experiência da Vale, ela, com Brumadinho, a gente tem um caminho que já foi aprendido, mas o grande desafio é como fazer com que todos esses entes consigam ter voz e, ao mesmo tempo, o desafio de seguirmos as legislações pertinentes que aplicam as atividades que são necessárias, tanto aquelas emergenciais como aquelas que vão ser feitas e pensadas para reparação, quanto como dimensionar isso e, ao mesmo tempo, dar celeridade, dar a resposta que a sociedade precisa, no tempo que a sociedade precisa e anseia, né? Eu boto aqui para vocês pensarem um pouco o quanto a gente precisa colocar essas ações de sustentabilidade corporativa em prática e sempre termos em mente, caso algo aconteça, será que as instituições estão preparadas? Será que a sociedade está preparada? E como que a gente pode se preparar para que tenhamos ações preventivas? Então, acho que o investimento em avaliações de risco e de impactos realmente factíveis e menos teóricas e mais aplicadas à prática, trarão para a sociedade, para as instituições, para as empresas, uma segurança de que as nossas ações realmente serão sustentáveis ao longo do tempo e não apenas teoricamente sustentáveis, né? Seguir as práticas e colocá-las em ação.
Acho que eu tentei cumprir o tempo, não sei, acho que eu falei até muito rápido para ver se mantém o tempo. O tempo é horrível mesmo. Mas obrigado, foi ótimo, Raquel. Realmente, o desafio... Tentar me redimir com você, Sion, de ontem, de ter caído. Imagina. No meio da minha fala. Muito obrigado. De fato, o desafio da Fundação Renova é um desafio hercúleo, né? E de uma questão que é novidade, né? E ainda bem para o Brasil, para o mundo. Então, é um aprendizado constante, certamente, e eu sei que todos vocês trabalham demais com enorme intenção de fazer o melhor, a despeito desses enormes desafios que é conciliar tempo com participação ampla, aberta, democrática, e que são coisas que sempre são difíceis de caminharem ao mesmo tempo, né? A gente quer celeridade e ouvir todo mundo, e cada um tem uma opinião, né? É sempre um desafio. Muito obrigado, Raquel. Bom, eu vou passar, e agora vou apresentar os dois ao mesmo tempo, porque eles vão fazer um bate-bola aí da parte técnica e jurídica. Então, o André Marquezin, advogado sênior da BHP, a Márcia Fireman. Olha que eu falo com a Marcinha o tempo todo, mas eu não falo sobre o nome dela, é muito formal. Desculpe minha gafe. Eu cheguei perto, né? Tá. Foi quase, tá bom. Que é coordenador de meio ambiente da BHP. E eles vão fazer uma abordagem técnica e jurídica sobre prevenção e remediação de áreas contaminadas. Os dois juntos têm 10 minutos, usem como vocês quiserem. Não, engraçadinho, não vai tomar o tempo da Marcinha, não, hein, André? E você puxa a orelha dele, Márcia, você tem moral. Então, vocês, por favor, tenham esse tempo conjunto. Prazer tê-los aqui, obrigado. Obrigado, Sion. Prazer estar com vocês aqui. Passo a mesma vergonha que você quando vou tentar falar sobre o nome da Márcia, então fique tranquilo, viu? É assim mesmo. Toda semana é isso. Eu acho assim, um ponto interessante para a gente falar, né? Um desafio corporativo, né? Que não é só corporativo, mas em grandes empresas a gente vê muito isso, né? O jurídico e o técnico falarem a mesma língua, por isso que a gente pensou em falar junto também, porque acaba sendo um desafio do dia a dia. A Raquel também sabe bastante disso, a gente trabalhando em conjunto. Por isso que a gente pensou em falar desse tema, né? Falar de áreas contaminadas já é um tema um pouco batido, né? A gente já sabe como é que são as etapas de identificação, diagnóstico e remediação de áreas contaminadas, mas pensando em questões corporativas, tem um ponto interessante para a gente abordar, que é o nosso objeto aqui, que é de falar do programa de monitoramento preventivo, né? Que acaba não sendo uma etapa obrigatória dentro do processo de gerenciamento de áreas contaminadas, mas pode ser utilizado para a valorização da empresa e pensar em soluções para a empresa, né? Identificações de passivos, né? Especialmente é um mecanismo interessante a ser pensado, justamente por ser prévio às etapas de gerenciamento de áreas contaminadas. Ele representa muito uma intenção da empresa, pensando em captação de recursos, otimização de processos produtivos, reduções de falhas operacionais e também, aí é o ponto jurídico que eu vou falar, mitigação de riscos jurídicos associados à sua atividade e à localidade em que a empresa está inserida, né? Em síntese, o que um programa de monitoramento preventivo objetiva, né? É fazer uma caracterização da empresa, prévia à identificação de um problema ambiental em si, mas você caracteriza a empresa e a localidade em que ela é inserida. E isso traz ganhos enormes assim, para a atividade empresarial, né? Um ponto importante, por que a gente está trazendo esse tema, né? O plano de monitoramento não é, por ser prévio à etapa de gerenciamento, das etapas de gerenciamento de áreas contaminadas, ele não é obrigatório, né? Se a gente pensar em âmbito nacional, o CONAMA, com a resolução 420 de 2009, ele fala um pouquinho sobre o programa de monitoramento, mas ele deixa muito claro que cabe ao órgão ambiental, a critério do órgão ambiental, em caso a caso será exigido o programa de monitoramento, né?
Isso, óbvio, né? Não há nenhum impeditivo que a empresa queira implementar esse programa, e é até desejável, né? Porque como ele permite, você, independente da circunstância fática de você observar um risco associado à sua atividade, identificar algo de imediato, é um tipo de... acaba sendo uma medida que contribui para você mapear bem a sua atividade, conhecer bem, e é muito importante quando a gente pensa em localidades onde há uma alta industrialização, né? O que acontece na prática hoje, que o único órgão ambiental que fixou detalhadamente o que é o programa de monitoramento ambiental é a CETESB, né? Até porque São Paulo, com o decreto de 2003, que regulamentou a questão de gestão de áreas contaminadas, já estabeleceu em que condições que o programa de monitoramento é exigido. Que, na prática, ele está associado a questões do licenciamento ambiental. Então, você exige uma prática que tem ganhos empresariais enormes, mas exige essa prática para obter um produto que é a licença, né? Então, você tenta induzir a empresa a adotar um programa que é muito bom para prevenir danos, mas associado a uma outra obrigação, né? E o que a gente identifica como ganhos aqui? É que o programa de monitoramento, como ele permite a caracterização da atividade, antes de você identificar um problema propriamente dito, você consegue reduzir riscos, por exemplo, na esfera administrativa e criminal, né? A partir do momento que você implementa uma medida e consegue caracterizar a sua atividade, já demonstra a intenção da empresa de conhecer o seu processo produtivo, identificar falhas, o que mitiga muitos riscos nessas áreas, na esfera administrativa e penal, onde a questão da subjetividade é maior, né? Em razão da natureza da responsabilidade. E quando a gente pensa já na esfera civil, por exemplo, como plano de monitoramento, ele contribui para você constituir um banco de dados associados à sua atividade e à localidade. Isso contribui para mitigar riscos na esfera civil, principalmente porque ali a gente está falando de uma exigência para remediar, reparar, independente da conduta da empresa, né? Então, quando você constitui um banco de dados robusto, baseado em uma metodologia técnica bem consistente, você consegue, por exemplo, reduzir conflitos com o Ministério Público, consegue contribuir para um nivelamento de uma conversa, ao invés de gerar uma sensação de risco relacionada à atividade, ao local, por conta do programa de monitoramento, você já tem dados prévios sobre a sua atividade que permite conhecer a localidade, estabelecer um nexo causal da sua atividade com a localidade, mesmo quando não está caracterizada uma contaminação, mas permite você conhecer bem a sua empresa, os riscos associados à sua empresa e a localidade que ela está inserida. E, além desses ganhos jurídicos, né, a gente tem diversos ganhos técnicos e econômicos que a Márcia também vai explorar um pouquinho. Obrigada, André. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada, Sion, pela oportunidade. Igual a Mari, a primeira, mas espero que não seja a última. Boa noite também aos colegas que estão aqui. Foi muito bom escutar. Eu acho que, assim, foi muito bacana mesmo, porque diversas falas que vieram antes da nossa trazem principalmente essa questão de quando a gente se preocupa em fazer o mínimo, porque é o mínimo que está sendo requisitado, né? Então, acho que todas as falas trouxeram, de uma certa forma, né? O Rafael trouxe a questão de avaliação de processo pela ISO 14000, a Ludmila trouxe a questão de economia circular, de agregar valor ao subproduto, de pensar, né, fora do mínimo. A Vanessa trouxe muito bem a questão de conscientização, como a gente tem atores e pessoas que estão apoiando na causa, identificando essas falhas, esses problemas que o André pontuou. A Mari trouxe muito bem a questão do benchmarking, como eu me utilizo de ações, de implementações de ações que já deram certo para me apoiar nos meus processos produtivos. E a Raquel, né, trouxe o exemplo que o quanto estamos preparados e, de fato, colocando as melhores práticas em ação. E aí a gente trouxe esse exemplo, na minha visão, traz mais como um exemplo efetivo do que acontece quando a gente se preocupa com o mínimo, né? Então, quando a gente aplica
a gestão ambiental tradicional, quando o meio ambiente ele entra como um fator econômico de custo, quando a gente pensa no meio ambiente como um entrave à aplicação das ações, ou quando a gente pensa no meio ambiente de gestão de futuro. E aí, quando eu falo futuro, eu falo muito mais numa questão brasileira, né? Porque se a gente pegar internacionalmente a questão de futuro, de pensar estrategicamente, de pensar em soluções, e trazer isso para a estratégia da empresa como um todo, isso no Brasil é muito mais recente, eu acho que veio avassalando com a questão da pandemia. E quando a gente aplica isso no contexto das áreas, né, de remediação, de contaminação e prevenção, quando a gente pensa em como instaurar um processo de avaliação da nossa produção, quando a gente identifica as nossas fontes potenciais, né, primárias, antes de descobrir que a gente tem uma contaminação de fato, seja por processos de auditoria internos, seja por ter essa equipe técnica especializada, seja por engajar os colaboradores que vão observar que tem um vazamento, ou seja, por instituir uma política de fato de manutenção preditiva, manutenção preventiva, manutenção corretiva, e associado ao monitoramento preventivo que o André muito bem pontuou, a gente minimiza o efeito da contaminação. E muitas vezes a gente pode eliminar a contaminação. E aí, quando a gente elimina o efeito contaminação, a gente está eliminando também custos, que são custos muitas vezes intangíveis, que não são provisionados, que são custos associados à imagem, são custos associados à saúde, por exemplo, da população que foi exposta, são custos associados a uma perda de valor daquele bem que foi contaminado. Se eu contamino uma área e aquela área deixa de ser uma área que poderia ser usada, por exemplo, para consumo humano ou para agricultura, eu estou perdendo um valor ao bem que eu contaminei. Então, além daquela frase que é um pouco clichê, né? Prevenir é melhor do que remediar, prevenir é mais barato do que remediar. E quando a gente olha na questão de investimento em prevenção, ele é muito inferior ao investimento que as empresas despreendem na remediação. Então, a gente tentou trazer aqui esse olhar, né, como a gente investindo na prevenção reduz custos e também deixa de estar respaldado em legislações da parte de vista de contaminação ambiental que são obsoletas. A gente sempre copia a legislação União Europeia, estadunidense, que já estão em outro nível, em outro patamar. Nos Estados Unidos, na própria União Europeia, existem diversos casos de reabertura, de retomada de investigação por novos contaminantes emergentes. Então, como a gente, focando na prevenção, sem saber o que vem do futuro, né, das outras legislações, como a gente foca em preservar, em prevenir e preservar ao invés de remediar. Também agradeço, eu estou cronometrando aqui meu tempo e ele esgotou. Muito bom, muito obrigado aos dois por seguirem o tempo, excelente. E aqui eu vou fazer um comentário breve. O Rafa, quando falou rapidamente sobre a evolução da preocupação ambiental, e aí eu pego um pouquinho esse gancho para falar um pouquinho do final da fala de vocês, porque vocês sabem que essa preocupação é uma preocupação histórica muito recente, na segunda metade do século XX, e no começo a proposta foi assim, vamos parar de produzir, vamos parar de consumir, essa é a única forma da Terra absorver. E é claro que isso não teve aderência, porque se você não tiver um discurso econômico, vão ter aquelas pessoas que são contra o capital, e aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia a uma coisa ou a uma outra, mas do ponto de vista de medidas efetivas, né? Então, são aqueles que vão ser contra, mas os detentores dos bens de consumo não vão receber, não vão internalizar esse discurso. Então, ele não vai ter efetividade prática. A questão é você tentar trazer ações que sejam efetivas. Eu sempre repito um comentário do secretário estadual do Amazonas, que participou de um dos eventos que nós fizemos aqui nós ouvimos, acho que 19 estados da federação, secretários pela BIDEM, secretários, presidente de órgãos ambientais e tal. Ele falou assim, enquanto a árvore valer mais deitada do que em pé, a gente vai perder essa guerra. Então, o negócio é criar condições financeiras, econômicas, estruturais, para que
a proteção seja um bom negócio, né? Então, esse discurso que a Marcinha terminou a fala de vocês dois, acho que tem todo alinhamento prático, né? Muito bom. Muito obrigado. Bom, agora vamos para o meu querido Gustavo Guedes, que é presidente do Comitê de Transmissão de Energia Elétrica da Abdem e é gerente jurídico da State Grid Brasil. É um que já está cansado de fazer evento comigo, né, Gustavo? Esse negócio de você vir para a Abdem, tem evento à torto e à direito, o que para mim é um prazer. Seja novamente muito bem-vindo. Senhor, eu que agradeço, né? Bom, antes de qualquer coisa, boa tarde a todos, a todas. É um baita prazer dividir esse evento com vocês todos. Um evento super plural, os temas, realmente, eles acabam se interconectando sem uma necessária demanda inicial sobre isso, então é muito legal a gente poder participar e conte comigo, Sion, em todas as oportunidades que você achar aí que eu puder contribuir. Eu acho que o Sion é um incansável, já sou declarado fã dele. Rapaz, onde eu olho, o Sion está. Webinar, atuando pelo escritório, palestra, evento. Você ainda abre o Instagram, o cara está malhando. Deus me livre, guarde. Como é que arruma tempo para isso tudo? Queria muito essa energia. Deixa eu te falar, esse negócio já me rendeu uma sacaneada ontem no privado. Agora você está fazendo... Não é uma sacaneada. Porque eu falei assim, pô, senhor, melhor do que aquelas fotos de regata. Me falaram isso. Agora você manda um negócio gravado, que isso aqui vai ficar lá para a posteridade. Você me manda um... Vou parar de ficar te convidando para os eventos. Parei. Tô brincando. Enfim, vamos lá. Eu acho que, embora se diga, né, que as pessoas já estão até um pouco cansadas dessa profusão de webinar, em particular, eu acredito no modelo, né? Entendo que é uma excelente ferramenta para a gente compartilhar ideia, para a gente dividir experiência e acho que, enfim, todas elas praticamente gratuitas, né? Então é uma baita chance da gente poder estar junto e conversar um pouco e saber como cada um dos nossos colegas atuam aí nas mais diversas gerências ou tendo a oportunidade de conhecer também não advogados que atuam de forma técnica, mas que estão com a gente no nosso dia a dia, fazendo com que a melhor atuação aconteça. Queria saudar meus colegas, né? O evento de ontem foi um sucesso, também muito legal, amigos como o Nicolas, que eu comecei como estagiário, enfim. Proposto o webinar, eu acreditei interessante a gente provocar, diferentemente das temáticas que a gente viu até agora, os desafios que por bem eu enfrentei, né? Especialmente aí, notadamente no campo fundiário, ou cumprimento de condicionante ambiental nesse período de pandemia, né? Ali bem no iniciozinho desse momento pandêmico, né? Sensível, os meus executivos, eles endereçaram um questionamento que, num primeiro momento, a resposta seria óbvia, né? Mas que acabou gerando em todos nós uma reflexão. Era um momento inicial pandêmico e a gente precisava pensar como é que a gente agiria no próximo mês. Até então, a gente pensava como a gente iria agir no próximo mês, né? E não nos próximos 9 meses, ou nos próximos 12 meses, enfim, isso se estende. Eles questionaram, né? Se a atividade de transmissão é reconhecidamente essencial, né, e assim por lei por que então as atividades associadas, né, à boa prestação de serviços de transmissão, como aquelas, por exemplo, de fundiário e meio ambiente, também não são? Como é que ficam as avaliações fundiárias, né, os diagnósticos das áreas, como é que vão ficar as perícias, as negociações que estão em andamento? No campo do meio ambiente, como é que ficaria o cumprimento de condicionantes, né? Será que a gente tem algum TAC pendente? Não tem? Como ficam as obrigações? Como fica o processo de renovação das licenças? Como é que fica a execução dos programas, os termos de cooperação? Enfim, os questionamentos eram muitos.
os riscos que a gente correria, enfim, não executasse essas atividades, né, cronograma de cumprimento de implantação de atividade, enfim, a gente teria que rever. O impacto disso, penalidade, enfim. A pergunta que acabou gerando uma reflexão é o que é essencial, o que não é. Ficou complicado de explicar, especialmente para o investidor estrangeiro, o que a gente conseguiria entender como essencial ou não. Bom, é sabido, né, que a pandemia trouxe a dificuldade no cumprimento de inúmeras atividades. Né, e não seria diferente nos campos fundiário e meio ambiente. Em tempo de enorme incerteza, a gente entendeu que a resposta para o nosso executivo e para o investidor estrangeiro, ele deveria vir em medida prática. Né, e, para isso, a gente precisou, claro, né, apertar os parafusos, calibrar os procedimentos e revisitar os nossos protocolos. Enfim, a gente precisava reprogramar o que a gente podia. É certo que ali em abril a gente teve a comunicação do IBAMA com algumas diretrizes temporárias relacionadas ao cumprimento das obrigações legais pelas empresas, e ali dizia-se, né, referente à medida de tratamento e compensação dos impactos ambientais, que estariam provocados pelas atividades e empreendimentos licenciados pelo próprio IBAMA. Mas, claro, algumas dessas atividades elas se mostraram muito desafiadoras. Algumas de difícil ou simplesmente impossível cumprimento. Afinal, a gente precisava considerar as regras que tinham sido impostas naquele determinado momento do jogo, que era o distanciamento social e o lockout. A gestão, por exemplo, em comunidade tradicional, né, como quilombola, ribeirinha, indígena, que faz parte e bastante parte do nosso dia a dia dentro do setor de transmissão, a gente precisou, na sua maioria, suspender. Algumas exceções, né, que a gente teve dentro de algum programa ou subprograma já acordado, a gente conseguiu cumprir na medida em que a gente conseguia fazer valer a questão da essencialidade, especialmente com relação à entrega de insumo ou donativo. O resto, realmente, a gente precisou suspender. Bom, a gente começou a categorizar isso, né? E se vale, enfim, de algum exemplo da nossa experiência, então começamos a categorizar. Então, no primeiro momento, o que a gente teve como uma atividade menos complexa, né? Mais execuível? Então, a nossa recomendação, especialmente aos times de campo, era que mesmo diante dessas suspensões de prazos ou possibilidade de prorrogação já vistas nas portarias e notas técnicas, o compromisso fosse cumprido, né? Que a gente tentasse fazê-lo cumprir. E se por algum motivo não fosse, retornasse para a gente pensar em alguma forma de solucioná-lo, né? Em alguma forma de postergar ou não a execução. Nesse sentido, por exemplo, um exemplo de sucesso é a adequação que fizemos no programa de comunicação e educação ambiental. Foi absolutamente todo revisitado. A gente adota, então, a suspensão da presença física, né, aquela suspensão do tete-a-tete, e opta por suspender a atividade com presença humana e seguir na utilização de ferramenta alternativa. No primeiro momento, a gente volta no passado para usar mais spot de rádio. Então, vamos usar o rádio, né, ele estava à nossa disposição, mas a saída, claro, foi pela tecnologia, né, e o uso da rede social e vídeo institucional nas escolas. Pessoal, em 9 meses do uso dessa saída pela tecnologia, o diagnóstico ele é sobremaneira positivo. Tá? Uma pesquisa recente, a gente concluiu que dedicar mais tempo ou recurso via rede social, por exemplo, do que no tete-a-tete, ele levou a gente num outro nível de alcance do nosso programa. Então, foi muito interessante. Para a obrigação que a gente classificou como mais complexa, né, como aquela associada à reparação ou monitoramento de dano ambiental, seja a situação de risco, degradação ambiental, aprovação, validação, né, que a princípio a gente demandaria a presença física, e aí digo aprovação triangular, por exemplo, entre a representatividade de comunidades tradicionais, a gente, por exemplo, FUNAI INCRA, ou uma atividade de avaliação para a realização de uma perícia, né, no caso do fundiário, o cumprimento realmente foi desafiador. O caminho se mostrava mais complexo quando a gente começou a se deparar, inclusive, com agentes públicos que, de diferentes
competências em total desalinhamento um com o outro, que naturalmente cada um atendia a diretriz de sua própria municipalidade. Para essas atividades... Pedir para você caminhar para o encerramento, por favor, meu caro. Beleza. Bom, a mensagem que fica, senhor, eu vou me adiantar um pouco, é que realmente o emprego da tecnologia ele teve muita adesão, e está tendo muita adesão, então, até nas situações em que a gente teve impossibilidade total de cumprimento, a gente conseguiu seguir numa inauguração de uma primeira reunião virtual com a FUNAI, em que a gente aprovou o estudo de componente indígena, e entendo eu que a saída é pela reinvenção dos nossos programas e adequação, mirando aí realmente um novo paradigma, né? Realmente foi um ano 2020 esquisito para todo mundo, mas certo que foi um ano de aprendizado e uma mudança de comportamento sem precedente. Obrigado, meu caro. Muito bom. Desculpa de novo ser chato com o tempo aqui, mas muito obrigado. Rapidamente aqui, para dar um retorno para os nossos participantes aqui pelo YouTube, o Leonardo Freire, oi, Léo, parabéns pela iniciativa, se é um debate de alta qualidade, ótimos quadros, muito obrigado. O Ivan Aragão, que é também presidente do comitê da BDEM, participou ontem, está aqui nos acompanhando. Ele disse: esse tema sobre a qualidade e efetividade das avaliações feitas nos estudos ambientais realmente deve ser colocado em pauta para uma discussão sobre o processo de licenciamento. A Marisa: gerenciamento de riscos e monitoramento é fundamental para mitigar problemas futuros em qualquer esfera, não deveria estar vinculado a exigências normativas. Concordo, André. Prevenir é bem melhor do que remediar, é isso mesmo. A Ana, a mesma coisa, prevenir é mais barato que remediar. Muito obrigado, pessoal. Bom, então, vamos ao Valney, que entre um leilão e outro, entre 20 mil demandas e outra, continua aqui firme e forte, outro com quem eu tenho o privilégio de lidar sempre. É uma honra tê-lo nas inúmeras iniciativas da BDEM, que é o presidente do Comitê de Licenciamento de Transmissão de Energia, é advogado do Grupo Equatorial Energia. Meu caro, seja muito bem-vindo de novo. Obrigado, Sion, obrigado aos demais colegas aí que me antecederam, parabenizar a todos também, tanto o Sion quanto os demais colegas. Vou trazer aqui um assunto que eu já trouxe anteriormente, mas dessa vez vou ser um pouquinho mais específico, não para trazer respostas, não para trazer proposições, mas para trazer aí mais perguntas mesmo. Perguntas levam às reflexões e acredito que as reflexões levam às soluções adequadas. Então, meu tema aí como é que você vê aí o planejamento energético brasileiro e as questões ambientais? Como é que isso está casado, não está casado, né? Como é que isso se relaciona ou não se relaciona, né? Bom, para começar, o setor elétrico brasileiro ele é composto aí por agentes de transmissão, geração, comercialização e distribuição. Geração é quem gera energia, por exemplo, Itaipu. Transmissão são aquelas grandes linhas de transmissão que você vê nas margens das rodovias, né? Distribuição são as concessionárias locais. Aqui no meu local atual é a Equatorial Maranhão, aí no Sion, acho que ainda é a CEMIG, né, por exemplo. E os comercializadores são aqueles que comercializam em grandes leilões quantidades de energia aí para os agentes distribuírem, né? Então, feito essa introdução aí, o que os profissionais pensam aí do futuro da matriz elétrica nacional? Uma matriz elétrica que já é predominantemente, né, ao contrário da matriz elétrica mundial, predominantemente renovável. E segundo números da EPE, era 82%, cerca de 82% de matriz elétrica renovável. O que a gente pode esperar disso? Bom, o que diz a EPE, para quem não sabe, a EPE é a Empresa de Pesquisa Energética, né? Ela está ligada aí diretamente ao Ministério de Minas e Energia, que é um ministério lá do governo federal. Ela planeja e faz esse planejamento através de planos decenais, né? Trouxe o exemplo de um plano decenal aqui para vocês,
que é o de 2026, que ele diz que a capacidade de geração do Brasil, obviamente isso foi bem antes da pandemia, né? A questão da pandemia influenciou aí o planejamento futuro, mas ela traz dados aí de aumento de capacidade para os próximos 10 anos, de cerca de 45%. E para você, não adianta você só produzir energia, você só gerar energia, você tem que transmitir. Aí, para a construção de linhas de transmissão, eles esperavam um acréscimo de cerca de 46%. Isso dá mais de uma volta completa no planeta Terra. Tá? Para você ter a dimensão desses desafios aí do SEB, Setor Elétrico Brasileiro, como é que isso está, digamos assim, relacionado às questões ambientais nacionais, como é que a gente enxerga isso? Bom, tendo em vista que a grande parte da matriz elétrica nacional ela é de hidrelétricas, né, de fonte renovável, o primeiro ponto de atenção que a gente traz aqui as hidrelétricas têm grandes impactos, né, na biodiversidade, nas comunidades indígenas tradicionais, quilombolas, etc. Tem uma série de restrições socioambientais para implantá-las, e grande parte desse ativo aí natural, ele está localizado ali naquela região amazônica, que é uma região que é bastante protegida ambientalmente em termos de legislação. Não estou entrando aqui no mérito se ela é aplicável ou não é, ou se é corretamente aplicável ou não, mas em termos de legislação é bastante protegido, né? E aí, desse plano, o que a gente pode perceber? O país, ele andou de lado aí, na geração de energia, porque ele despachou muitas térmicas, né? Isso encareceu um pouco a energia de todos nós. Despachou térmicas justamente porque não tinha essa capacidade aí de construção de novas hidrelétricas. E o ponto de atenção aqui que eu queria trazer é que o despacho dessas térmicas, ela vai até um pouco de encontro com o compromisso assumido pela República Federativa do Brasil com a Conferência das Nações Unidas de 2015, né? Que são compromissos bastante razoáveis, digamos assim, né? Bastante grandes, e essa é uma questão também para a gente fazer uma reflexão se esse é o caminho, de fato. Quando a gente conversa com vários profissionais da área de energia, a gente não tem uma unanimidade qual é a saída que o Brasil vai buscar daqui para frente. Muitos dizem até que a saída única viável hoje em dia é a energia nuclear, o que eu acredito que não vai se concretizar a longo prazo, tá? Mas é fato que a gente precisa de mais energia. A sociedade cresce, as cidades crescem, abrem novos comércios, novas indústrias, geram novos empregos, tudo isso precisa de energia. Então, para chegar a energia lá, a gente precisa de linha de transmissão. Mas como é que a gente vai fazer isso? E a que preço a gente vai fazer isso? Né? Eu acho que, partindo dessa premissa, né, como é que você tem aí um casamento entre uma grande expansão aí, pelo menos um grande plano de expansão, e a legislação aí aplicável, principalmente para as fontes que são mais baratas, digamos assim, né? A energia térmica, ela não é tão barata como a hidrelétrica, por exemplo, né? Então, assim, será que existe esse descasamento de expectativas entre a EPE, o Ministério de Energia, a República Federativa do Brasil e as normas ambientais vigentes, né? Não fazendo nenhuma crítica, obviamente. Eu peguei um material, tive acesso a um material muito legal, que talvez possa dar uma das respostas a essa pergunta, que é o material do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, né? O que eles sugerem lá, em termos gerais? Que você faça aí um balcão único de licenciamento ambiental, lá na etapa de planejamento decenal energético. Então, você viu que era viável o empreendimento lá no planejamento, você faz aí o leilão, o Estado não tem grana para construir, então ele, através de contratos de concessão, ele delega esse poder para particulares, né? Então, esses particulares, eles teriam acesso facilitado aí, e até mais urgente para licenciamento dessas obras de interesse nacional. Estou falando de uma linha de transmissão, estou falando de uma geração que realmente interessa aí a todos. E eu achei essa iniciativa deles muito bacana, uma ideia muito legal. Caberia outro fórum só para discuti-la, de tão grande que ela é,
né, tem todo um planejamento de implementação e para rodar também esse balcão único, né, obviamente requer aí uma reanálise de todo, né, a estrutura de licenciamento que a gente tem atualmente, né. Mas, até partindo para o fim, acho que meu tempo já extrapolou um pouquinho, o que a gente observa, assim, de obstáculos diários aí, a gente que está, principalmente na transmissão aqui, a gente vê, basicamente, um conflito de Estado contra Estado. Eu não sou nada mais do que um executor de uma obra que foi planejada pelo próprio governo federal, pela República Federativa do Brasil, planejou, eu estou lá construindo minha obra, e o próprio Estado está, às vezes, me barrando, ou impedindo, ou demorando a sair a licença. É um conflito realmente difícil de entender, como você tem uma lógica jurídica assim tão simplificada, mas que na base mas que basicamente é isso, de fato, né? A gente percebe também uma forma de demonização do homem do empreendimento. Eu acho que essa forma de ver as coisas não vê o empreendimento além do que uma forma de ganhar dinheiro, que não é verdade. Aquele empreendimento, na verdade, vai trazer conforto, saúde, né, educação, tudo que precisa de energia elétrica, aquele ambiente, e que é bom, vai trazer, né? Então, ele tem um fim em si mesmo, e o fim financeiro não é o fim primordial, aquilo a gente está apenas executando, né, uma obra planejada pelo próprio governo. Isso traz uma demora na conclusão dos projetos, né? Atrasos e multas, o sistema fica sobrecarregado, não abrem-se novas indústrias, não abrem novas empresas, não tem carga para disponibilizar, e isso encarece, ao final, a conta do consumidor final, porque levarei outra live só para falar do sistema tarifário brasileiro, mas, basicamente, tudo que é produzido e gasto dentro do SEB, do Setor Elétrico Nacional, ele é repassado aí para a tarifa final do consumidor. Então, como eu falei, mais reflexões do que mais perguntas e reflexões do que respostas. Era esse, mais ou menos, aí o ambiente que eu queria colocar vocês para a gente pensar junto, talvez numa próxima live aí poder aprofundar, e quem quiser também entrar em contato comigo, a gente conversa. Obrigado mais uma vez, desculpa ter ultrapassado o tempo. Um abraço, tchau, tchau. Você escolheu um tema excelente, mas falar disso aí em 5 minutos é um desafio enorme, porque esse é um tema muito relevante, né? E ele se aplica não só para o setor elétrico, sem dúvida, né? E aqui eu vou fazer um comentário muito rápido, mas a gente só lembra quando as coisas nos são próximas. Então, a gente lembra que a gente precisa de energia quando acontece o que aconteceu no Amapá. Meu querido Amapá, onde eu tenho orgulho lá de dar aula na escola da magistratura. Aí a gente lembra que a gente precisa de energia, porque enquanto todo dia a gente liga a luz, a gente já pega o carro, a gente sai de casa e tem luz para tudo, a gente não lembra. A gente lembra, e aí depois vou passar a palavra para o Pedro, a gente lembra de mineração quando a gente precisa daquilo que ela representa. A gente lembra que lixo é um problema quando a gente está perto de um aterro, quando o cheiro nos incomoda, porque senão eu quero o lixo longe, como se a gente produzisse o lixo e ele desaparecesse num passe de mágica, né? Então, isso é do ser humano. O que cabe, eu acho que a nós, é de trazer essas informações para a discussão, né? Porque a gente não pode estar no mundo da fantasia, as coisas acontecem no mundo real. E licenciamento é sempre uma discussão. O Pedro vai falar... ele vai falar sobre o projeto de lei geral, aqui já encaminhando o projeto de lei geral do licenciamento ambiental. Então, não vou comentar, vou deixar o Pedro falar, mas esse assunto é um assunto por demais relevante, que precisa continuar sendo discutido, porque se tem uma certeza, é que ele não atende ninguém. Está todo mundo insatisfeito. Todo mundo em relação a isso. O empreendedor, a sociedade, os órgãos de controle, o órgão ambiental, a imprensa, todo mundo acha que tem problema por motivos diversos, mas todo mundo acha que tem problema. Então, obrigado, meu caro. E aqui, passando ao meu amigo Pedro Campani, que é membro do Comitê de Ensino Ambiental da Bidenha, gerente jurídico-regulatório da Votorantim Cimentos, é outro com quem já cansamos de fazer evento junto. Cansamos não, vamos continuar fazendo, né, Pedro? Mas fizemos muitos. Outro dia, para minha alegria, fui convidado para falar
no excelente canal do Pedro, que são 5 minutos de direito ambiental, e eu lembrei, vou repetir aqui, que eu também acabei fazendo um canal certamente muito mais modesto e menos qualificado do que o canal do Pedro, mas por conta de um evento que nós fizemos em Brasília, e eu tive a alegria de tê-lo entre os professores, que era o direito ambiental aplicado à mineração, e aí na volta para o aeroporto, o Pedro falou, pô, senhor, cria um canal. Eu falei, esse negócio de YouTube não, é bacana e tal. Enfim, acabei criando o incentivo do Pedro, que faz um trabalho muito legal lá. Pedro, seja bem-vindo, a palavra é sua. Senhor, obrigado. Uma vez o prazer aqui por estar contribuindo com a Abidem aí, e todos os palestrantes aqui de discussões tão importantes e tão relevantes para a sociedade brasileira nesse momento que a gente vive e especialmente que a gente vai viver nessa retomada de pós-pandemia, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que a gente chegou até virar um livro, assumi o meu livro aqui, mas tudo bem? Até aqui o livro, dá para ver? Não dá. Bom, um livro que a gente fez sobre comentários sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que foi fruto de uma live nossa aqui da Abidem. Aí, boa, Tião, esse livro aí mesmo, tá? Que a gente começou numa fórum de discussão aqui assim, que nem esse, que foi muito legal, foi tão proveitoso, as informações que a gente acabou, não, a gente tem que escrever isso, tem que divulgar de outras formas também, e ficou muito legal, acabou de sair, tá, pela sinergia, tá, com o auxílio da Abidem também, recomendo todo mundo que quiser conhecer, muito legal a sugestão que a gente está dando. E assim, vendo tudo que todo mundo falou, cada um trouxe um foco muito interessante da parte técnica, da parte jurídica, da parte prática, da parte do dia a dia, da parte de restauração de áreas alvos de desastre, de recuperação de áreas contaminadas, né? A gente vê, assim, claramente que a seara ambiental, o licenciamento ambiental, ele acaba englobando, então, todas essas vertentes do que a gente chama de sustentabilidade, né? Lógico que não é o ideal, né? Porque a sustentabilidade é muito maior que o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é apenas uma ferramenta que pode demonstrar uma licença social, eu disse que pode, não que é, porque dependendo do nível do licenciamento não vai ser, só vai piorar o conflito social. Então, que pode ser uma licença que vai ser a base para você fazer a sua construção da sua licença social, né? Então, é importante dizer isso por quê? Porque hoje no Brasil, todo mundo fala que tem que ter licença ambiental para cá, para lá, para tal. Eu acho isso ótimo, porque quando eu comecei a trabalhar na área ambiental, a discussão era se tinha que ter licença ou não. Hoje já se entende que tem que ter licença. Aí se discute agora um nível melhor, a qualidade da licença, né? Como é que a gente quer a licença, quem tem que participar dela ou não. Só que de muita boa vontade, às vezes há muito problema, porque a gente quer botar tudo na licença ambiental. Na licença ambiental, eu brinco que é um Fusca que não cabe 4 elefantes, né? Mas às vezes as pessoas querem botar 4 elefantes no Fusca. A gente precisa provar que não dá, porque a licença ambiental ela é uma ferramentazinha dentro do sistema maior de política de meio ambiente, que passa por zoneamento, avaliação ambiental estratégica, revisão de padrões de qualidade, monitoramento, incentivo em pesquisa, seguro ambiental, tudo que está na Lei 6938, só que a única coisa que se desenvolveu mais hoje foi o licenciamento. Então, acabou que o licenciamento ganhou uma importância que hoje está se defendendo até uma lei própria para regular o licenciamento, né? Porque o licenciamento já existe numa lei, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Só que ele dá tanta confusão sobre o que cabe nele e o que não cabe, que a gente precisa fazer uma regulamentação própria para dizer, ó, o licenciamento vai até aqui, para o bem ou para o mal. O mínimo é isso, mas não vamos botar tudo, porque daqui a pouco vai ter, sei lá, certificação fitossanitária do boi que está numa fazenda, que tem uma irrigação, que tem o licenciamento, que tem da água mineralizada, não. Então, assim, o licenciamento tem seus limites, é uma ferramenta, e que, por todo mundo ter uma série de demandas sociais, ainda mais no Brasil desigual como o nosso, né, acaba, então, aproveitando uma ferramenta de autorização para atividades potencialmente poluidoras para abranger uma série de, às vezes, impactos ou compromissos sociais que não necessariamente estão derivados daquele empreendimento, né? E quanto maior o empreendimento, maior a demanda. E quanto maior a demanda, maior o problema para cumprir a demanda, porque às vezes até o empreendedor está afim de fazer a demanda, mas cumprir a demanda é complicado. Ó. Pega um exemplo assim clássico, né? Eu tive um caso de uma hidrelétrica que a gente teve como impacto ambiental fazer uma rede de esgoto da cidade, porque o rio ia virar um lago, então não podia juntar esgoto e a água do lago estragar se não tivesse tratamento de esgoto. Aí a gente fez o tratamento de esgoto, aí faltou a rede para ligar as casas na rede de esgoto, a gente fez a rede para ligar o esgoto. Aí as pessoas não queriam ligar a casa na rede de esgoto porque tinha que pagar a taxa de esgoto. Então, não tive que pagar. Por que eu tenho que pagar por isso agora? Então, vai explicar isso, né? E aí o empreendedor é visto como mais um criador de problema, né?
mas eu estou tirando o esgoto da sua vida, assim. Mas você está me causando um custo maior. Então, no diálogo social, mas isso passou na audiência pública e tal, mas o pessoal nem vê isso, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é um desafio também, e a pandemia trouxe para a gente um desafio de que como a gente melhora o nosso diálogo social, né? O colega estava falando, poxa, a gente fazia educação ambiental presencial, agora eu joguei online, cara, a efetividade está sendo muito maior, né? E isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Assim como eu considero também muitas críticas à audiência pública virtual, é um absurdo, só quem tem internet. Se você pegar uma média, eu ainda não vi as mensurações, mas o que eu tenho visto, se você botar uma audiência pública virtual, você vai poder ver gente do Brasil todo, não só da região, né? E já se você fazer presencial, você não vai ver gente do Brasil todo. E o que me interessa também? Só ver quem é do local? Ou, pessoas do outro lugar não podem falar, não podem conhecer, não podem trazer experiências, né? Então, eu acho que esse é um debate que a gente tem que trazer à luz, tá? Lógico que essa lei não vai regulamentar isso tudo, né? Mas a gente está vendo novas oportunidades aí que a pandemia nos expõe, que a gente tem que trazer e não deixar isso se passar só por causa da pandemia, né? Como eu falei, dificuldade de cumprimento de condicionante, essencialidade. Não tem como a gente ignorar que as atividades essenciais durante a pandemia voltam a ser atividades ordinárias ou comuns pós-pandemia. Não pode, não dá mais, entendeu? Ser essencial é essencial durante e especialmente após a pandemia, porque ela vai ser essencial para a retomada, para a qualidade da vida das pessoas, para o bem ambiente, para a dignidade da pessoa humana. Então, a gente precisa trabalhar esse conceito também e exigir que se seja uma regulamentação. Se a minha atividade é essencial, o licenciamento dela tem que ser um licenciamento prioritário, tem que ser um licenciamento adequado, mas, ao mesmo tempo, não pode ser tratado como mais um licenciamento. Na verdade, não é mais uma atividade, é uma atividade essencial, né? Então, eu acho que a gente tem muito a aproveitar aí dos limões que essa pandemia nos trouxe, né? E aí o projeto de lei, ele também é super importante porque ele vai trazer novas modalidades de licenciamento que hoje carece de uma regulamentação. Infelizmente, a Lei 6938, ela traz um sistema de licenciamento, mas a sua regulamentação trouxe o sistema clássico, né? Licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Só que hoje a dinâmica econômica e a própria funcionalidade de tecnologia nos permite fazer outros tipos de licenciamento, às vezes mais simplificados, mas não quer dizer que é menos controlados, né? Que esse é um outro erro também, o pessoal confunde, aí tem um livro do nosso colega Rafael Daut, que é muito legal, que é a simplificação do direito ambiental, né? Não é porque é simples que não é controlado, e eu vou dizer mais, minha experiência de quanto mais burocracia e papel, menos controlado o negócio é, né? Eu prefiro ter um empreendimento com um padrão para atender, e que esse padrão todo mundo veja, entendeu? Do que 200 padrões ambientais para atender, que eu entrego num relatório uma vez por ano e ninguém lê. Então, é uma coisa que precisa falar, porque a gente tem essas nossas latinidades, né? Multa resolve, né? Multa não resolve nada. Então, a gente acha que uma multa maior vai fazer as pessoas cumprirem a lei. Não é isso que vai fazer a pessoa cumprir a lei. O que vai fazer a pessoa cumprir a lei é a fiscalização, tanto do órgão público quanto da sociedade, é a transparência, é a coisa pública, é os relatórios para todo mundo poder ver, câmera. Eu tinha empreendimento que tem câmera, 24 horas jogando na internet, se está saindo poeira ou não do empreendimento, se está saindo fumaça, entendeu? Isso fez a gente melhorar muito o padrão de qualidade do empreendimento, porque toda hora vai um lá, tá vazando, vai aqui, liga, vai para a ouvidoria, entendeu? Então, isso é muito bom. Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouco, porque a história é sempre uma evolução de erros passados para erros futuros, né? A gente vai sempre errando, mas vai errando, tentando errar cada vez menos. E na área ambiental, quando eu falo assim, as evoluções ambientais, elas nunca nascem, infelizmente, de criatividade, elas só nascem de tristes experiências, tá? Então, a gente vai vendo aí 2 grandes desastres, uma lei mais pesada, com maiores controles ambientais. E assim caminha a humanidade, né? Então, a gente precisa, então, aproveitar, e eu acho que os exemplos que vocês trouxeram, a gente precisa incentivar cada vez mais políticas de beneficiar quem faz bem, né? Não só de punir quem faz mal, mas beneficiar quem faz bem. Ontem mesmo eu conversava com um colega sobre serviços ambientais, né? Uma entrevista que vai sair no canal ainda, tá? E a gente estava falando sobre isso, que a pegada de pagamento de serviços ambientais é essa legislação que beneficia quem faz bem. E não tem que só acatar quem faz mal, porque se você pensar hoje, qual que é a regra que você tem para manter áreas protegidas? É a regra da punição. Se cortar, vai preso. Mas aí o pessoal sabe, lá no meio da Amazônia não tem que fiscalizar, que ninguém vai preso, então o pessoal não se sente responsabilizado. Agora, se a floresta em pé valer mais do que a floresta no chão, com devidos pagamentos ambientais, com transparência, a gente vai revolucionar esse país. A gente vai criar uma nova commodity, que é serviço ambiental. E é isso que a gente precisa aí para mudar toda a nossa economia e aí entrar numa economia verde, favorecer as questões.
e por aí vai. Eu tenho tempo ainda ou cortei, senhor? Já explodiu o teu tempo. Então, para aqui. Então, você vai muito bem nos 5 minutos lá do YouTube, mas aqui você resolveu fazer 2 eventos. Desculpa. Não, eu sempre me empolgo aqui. Você não foi o único, não. Imagina. É porque você me perguntou, eu não ia falar isso, você perguntou se tinha mais tempo. Tá bom. Muito bom, excelente, muito obrigado, meu caro. Antes de passar a rodada com vocês rapidinho, vamos passar perfume, fazer um sorriso para fazer um print da tela, porque senão fica com um monte de tela, com o olho para cá, olho para lá. Me mandaram assim, senhor, você veio com a olho. Eu falei, mas esse negócio que eu não vou conseguir resolver, só com cirurgia. Vamos lá. Então, pronto. Muito bem. Bom, aí, eu vou pedir para que vocês, por gentileza, façam um encerramento. Vou seguir a mesma ordem que nós falamos, mas rapidinho. Mas é claro, você acabou de falar, senão você vai passar de novo, Val. Você acabou de falar, você vai passar de novo, você deixa todo mundo falar, volta para você, né? Tem vantagem, desvantagem. O que mandou começar com W, né? Não, brincadeira. Mas 30 segundos, por gentileza, para esse encerramento de cada um. Vamos primeiro, então, com Rafael. Bom, então vamos lá, em 30 segundos. Sion, parabéns pelo evento, é muito bom poder discutir. O que eu acho que a gente pode dizer, e vou tomar a liberdade de ser o primeiro a dizer, por ser o primeiro de todos na segunda rodada, é que tudo que a gente falou segue a mesma linha. Todo mundo está preocupado em trabalhar melhor e fazer mais bem feito. Cada um na linha que atua, mas acho que a gente caminha para um caminho único. Isso é um sinal muito bom, muito positivo para as empresas e para a sociedade. Muito bom. Obrigado, Rafa. Vanessa? Sion, muito obrigada mais uma vez aí pelo convite. É uma honra participar do evento, né, com os colegas. E eu me vi assim na fala de muitos colegas aí, né, nas coisas que a gente vivencia no dia a dia. E participar, né, de eventos como esse realmente me dá uma tranquilidade maior de saber que a gente está seguindo o mesmo caminho e que não precisa de grandes rupturas, não. É só a gente fazer o dever de casa que a gente vai conseguir consolidar aí a cultura ambiental de forma bem efetiva mesmo nas empresas. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Vanessa. Você falou uma coisa que eu lembrei da Rose Hoffman, que é a secretária de Licenciamento e Desapropriação da PPI. E ela falou assim, bom, se a gente não for resolver, pelo menos a gente faça um choro coletivo, né? A gente fala dos nossos problemas, vocês também, e a gente fica um pouco mais feliz, porque vê que não acontece só com a gente, né? Exatamente. Legal. Muito Mari, bom. você, por favor. Pessoal, eu já primeiro eu vou falar e eu vou me despedir, tá? Que eu tenho um compromisso na sequência, então eu vou sair um pouquinho mais cedo. De novo, obrigada aí pelo convite, obrigada a todos que compartilharam a sua experiência, um pouquinho da história, né, na empresa. Eu acho que eu falei sobre benchmark, eu não queria encerrar falando de outra, não falando, né, não repetindo, não trazendo isso de volta. E eu acho que meio ambiente ele é um tema, a maioria dos temas em meio ambiente, na verdade, são regionalizados, né? A gente não pode falar de água sem envolver todo mundo na bacia hidrográfica, não posso falar de logística reversa, como alguns comentaram, sem envolver os outros entes. Então, e todo mundo falou um pouquinho disso também, então o meio ambiente exige uma solução comum, né? Questões regionalizadas exigem uma solução comum, e solução comum precisa de diálogo, então isso reforça a importância de eventos como esse, que se repitam. Obrigada a todos novamente. Isso aí. Valeu, Mário. Muito obrigado. Raquel? Sion, é sempre uma honra poder compartilhar aqui com os colegas, agradeço muitíssimo. E são ambientes sempre muito propícios para a troca e necessários, e que a gente tenha ainda mais de altíssima qualidade, com pessoas que fazem a diferença em seus lugares. Obrigada pela oportunidade. Gente, muito bem. Obrigado, Raquel. André? Sion, obrigado pelo convite, um prazer escutar os queridos colegas aqui, me identifiquei muito com as falas e
Prazer também dividir aqui com a Márcia, querida colega aqui, que preocupações iguais que eu tenho, falar de um tema tão interessante e ver o quanto que o técnico e o jurídico caminham juntos na construção de soluções, e importante não ficar preso a requisitos legais, né? Avançar um pouco mais, implementar programas inovadores nas atividades corporativas. Valeu, meu caro. Márcio? Queria agradecer de novo, foi muito bom poder escutar todos vocês, foi um prazer. E na minha fala eu trouxe um pouco da fala anterior dos colegas, e agora eu vou trazer um pouco a fala do Gustavo, do Pedro e do Valnei. Eu acho que eu gostaria de encerrar citando um livro, né, que é Conhecer para Proteger, do Fernando Carraro. Eu acho que a gente tem, dessa forma que a gente consegue, com educação ambiental, como já foi dito, e também tendo uma conscientização do que a gente quer e deve proteger, né? Então, acho que é isso. Muito bom. Muito obrigado. Aliás, você já entrou na Abdem? Já te colocaram ou não? Ei, Márcia? Ainda não, mas eu vou fazer isso. Ah, tá bom. Não, então a culpa não é do pessoal, já é cobrar a galera. Não, então tá bom, você está sendo cobrada publicamente. Cadê? Gustavo? Vou agradecer mais uma vez, Sion, e só vou deixar uma mensagem. Eu acho que o ano ainda não acabou para a Abdem, né? Ainda temos mais um evento aí com Gustavo Santiago, em geração distribuída. Um esforço tremendo da gente permanecer compartilhando ideias, o que é fantástico. O desafio de enfrentar a pandemia, né? Fazendo melhor, nos reinventando, nos readaptando naquilo que for possível. E uma mensagem aí de um 2021 fantástico a todos, a gente consiga finalmente tirar algumas coisas da prateleira aí que ficaram em 2020 e executar no próximo ano. Muito bom. Um abraço. Isso aí, obrigado, meu caro. Valnei, viu? Foi rapidinho, cara, voltou para você. Não, tá no mudo, tá no mudo. Tá no mudo, Valnei. Desculpa, senhor, só agradecer mesmo, parabenizá-lo pela iniciativa, né, e pelas brilhantes ideias à frente aí da Abdem, parabenizar os colegas todos. Peguei uma frasezinha aqui do Pedro que eu achei muito bacana, que ele falou que a gente tem que escolher, né, a gente tem que saber o que quer, mas tem que saber também que a gente não pode ter tudo, né? Então a gente tem que equilibrar esses interesses aí. A limitação da escolha, né, ela está aí dentro da nossa própria natureza humana. Se a gente não conseguisse conviver com essa limitação de escolhas, a gente não teria prosperado como espécie. Então, acho que é muito bacana essa reflexão aí para todos. Um abraço, uma boa quinta-feira. Obrigado também ao pessoal que participou aí no YouTube. Tchau, tchau. Obrigado, meu caro. Pedrão? Amado, obrigado. Foi um prazer aí poder partilhar essas reflexões com vocês, sair daqui engrandecido. E deixo só um exemplo de reflexão aqui para a gente pensar, né? Recentemente, um dos presidentes de uma das maiores mineradoras do mundo foi demitido por ter destruído algumas cavernas milenares na Austrália. Ele tinha licença ambiental e ele não fez nada de ilegal. Tá? Ele só esqueceu de melhorar o diálogo social dele. Tá? E perdeu. E agora, hoje, saiu um inquérito do parlamento australiano que vai criar uma nova lei para a proteção de cavidades na Austrália. Então, fica a reflexão aí. É isso aí. É isso aí. Ó, pessoal, show de bola, muito legal. Como eu anunciei para quem estava nos ouvindo, e tenho certeza que quem continuou, eu vou fazer muito rapidamente, tem vários comentários aqui. Tenho certeza que sai melhor do que entrou. O tempo é curtíssimo, mas acho que a gente recebeu uma enxurrada de conhecimento e entregue aqui com muito carinho por todos vocês. Eu só tenho a agradecer de coração e tenho certeza que nós faremos muitos outros eventos, como vocês sabem. Eu adoro evento, né? Então, faz um atrás do outro. Então, eu tenho essa oportunidade de ouvir pessoas bacanas e dividir. Eu acho que essa é uma obrigação que eu tenho
nas associações e comissões que eu tenho essa incumbência de presidir. Então, faço isso com muita honra, com muito prazer. Então, rapidamente aqui, só os comentários que eu não li ainda. O Ivan falou do Valne, grande e querido parceiro de gestão ambiental no Grupo Equatorial. Parabéns pela participação deste evento de alto nível. Grande abraço, Ivan. Ótimas considerações para reflexão, disse a Marisa. Marisa disse, excelente, Pedro. Excelente, diz o Hélio. Excelente nível desse evento, parabéns. Celso, Sion, mais um evento muito oportuno e profícuo, com profissionais experientes e sensíveis à causa. Parabéns a todos. Muito obrigado. Se liguem nos canais da Abidem. E como disse o Gustavo, que dia que é, Gustavo? É dia 16? Dia 16. Dia 16, né? Isso. O Valne também vai participar, não vai, Valne, de novo? O pessoal cansa de ouvir vocês, pô. Não cansa mesmo, eu estou brincando, não cansa mesmo. Tem muita coisa para dizer, num assunto super bacana, aí conduzido pelo nosso secretário-geral, pelo Gustavo Santiago. Pessoal, quem não é associado da Abidem ainda, não, participe, venha fazer parte, tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana, o Pedro falou desse livro, nós lançamos 2 livros, tem outro também de ambiente e energia, com 31 autores, tivemos um monte de eventos este ano, apesar da pandemia. Em 12 meses da Abidem, nós tivemos mais de 100 mil visualizações nos nossos canais, passamos de 7 associados para 130, tem muita coisa para acontecer na Abidem, então todo mundo que quiser fazer parte, que tem uma vocação para a área, experiência na área de energia, meio ambiente, será muito bem-vindo. Pessoal, beijo no coração de vocês, muito obrigado, eu vou encerrar a transmissão.